Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este vídeo é sobre as semanas 3 e 4 do PET número 7, sexto ano. Então, nós vamos começar com as atividades da semana 3. A atividade da semana 3 começa com o texto Perseguição, de Paulo André Gomes. Leia-o com muita atenção para responder as questões. Depois da leitura, vamos para a questão número 1, letra A, que pede para identificar os elementos da narração, que são lugar ou espaço, o tempo e os personagens no texto lido. Então, precisamos voltar ao texto para encontrar. Vamos ver aqui, então, no texto que o lugar está marcado aqui logo no início, na primeira frase. Então, nas ruas sujas e desertas de uma cidade. Então, é o local que acontece a história, que a história se desenvolve. O tempo, quando aconteceu? Então, vamos marcar aqui de outra cor, vamos marcar de verde. Então, quando aconteceu? Então, aqui logo no início do texto fala que é à meia-noite, que isso aconteceu, até minha casa. E aqui também na outra parte, que vem falando tão tarde do emprego. Então, foi na volta, aconteceu à noite, durante o trajeto do emprego até a casa. Então, foi quando aconteceu a história. E os personagens? Quais são os personagens? Vamos marcar de azul, que é o próprio narrador, é um personagem, um cão e um gato e os ratos. Então, esses são os personagens. Então, aqui, já que nós encontramos, podemos voltar à questão para responder. Então, o lugar que aconteceu. A história se passa nas ruas sujas de uma cidade. O tempo, que é quando aconteceu, aconteceu entre o trabalho do narrador e a sua casa, e durante a noite. Os personagens. O narrador, que ele é um narrador personagem, um cão, um gato e ratos. Então vamos agora para a letra B. O narrador do texto participa dos fatos narrados? Justifique sua resposta com um trecho do texto. Então, sim, ele participa. O narrador é um narrador personagem, ou seja, ele conta e participa da história ao mesmo tempo. E eu coloquei um trecho, então, como foi pedido na questão, para justificar. Então, logo no início do texto, percebemos que o narrador é personagem. Veja aqui que ele fala, eu. Lá estava eu, andando pelas ruas sujas e desertas dessa cidade. Minhas únicas companhias eram a lua e alguns animais de vida noturna. Então, o pronome eu e o pronome minha indicam que o narrador é um narrador personagem. Próxima questão, então, é a letra C, que pede o seguinte: escreva o clímax do texto no espaço em branco. Fique atento à sequência dos fatos narrados. Então, neste quadrinho aqui, pede para colocar o clímax, que é um dos elementos da narrativa. O que é o clímax? O clímax é o momento de maior tensão na história, o momento mais esperado. É o momento em que não consegue, o narrador, personagem, não consegue encontrar as chaves de casa e os passos recomeçam atrás dele. Sente-se mal enquanto o som aproxima-se cada vez mais. Então, este é o clímax da história. Vamos à próxima questão, que é a questão número 2,
que traz um esquema com os elementos da narrativa. Veja, personagens é um dos elementos da narrativa. O que são os personagens? Quem participou da ação ou dos fatos. Então, em toda narrativa, deve haver os personagens. Lugar e espaço é onde acontecem os fatos, as ações. O tempo, quando aconteceu os fatos, ou quando acontecer os fatos. O narrador, que é quem conta a história, os fatos, que pode ser um narrador personagem, como deste texto que lemos, ou narrador observador, que é aquele que só vai observar os fatos e não os conta. A ação, o enredo, que é o que acontece na história. Então, estes são os elementos da narrativa, e todo o texto narrativo deve conter estes elementos para que o texto fique completo. Aqui no canal eu fiz um vídeo sobre os elementos da narrativa. Assista-o para revisar estes elementos. Depois de ver o esquema e recordar as partes da narrativa, a letra A pede para você produzir, escrever um conto de suspense a partir desta imagem. Utilize os elementos da narrativa, este que nós vimos aqui anteriormente, para que seu texto fique completo. E aqui na sequência, há o espaço para a produção. Então, após pensar no seu texto, criar o seu texto de suspense, você vai escrevê-lo neste espaço. E como foi falado na atividade, não esqueça dos elementos da narrativa. Então aqui terminamos as atividades da semana 3. Então vamos agora para as atividades da semana 4. Então são as atividades da semana 4 do PET volume 7 do 6º ano. A atividade dessa semana começa com a leitura do texto Sensação do humor no TikTok. Pequena Ló é psicóloga e trabalhou em hospital. Então, leia o texto com bastante atenção para responder as questões seguintes. Após a leitura, vem a letra A, que nos pede o seguinte: qual o assunto tratado nesse texto? O assunto é a produção de conteúdo para a internet feita pela mineira Lohane Silva. Então, é o assunto do texto. Letra B. O relato, que é este gênero textual que foi lido, é feito em primeira ou terceira pessoa. Justifique. Então, vamos aqui na resposta. Está escrito em terceira pessoa, porque seu autor fala de uma pessoa que não é ele. Então, quando o texto é escrito dessa maneira, ele está em terceira pessoa. Então, aqui eu coloquei um fragmento para você observar essa situação. Então, veja que o autor, quem escreve o relato, vai falar da mineira Lohane Silva. Então, o autor ele não fala dele próprio, ele está falando da Lohane. Então, aqui nesse trecho, percebemos que está escrito em terceira pessoa. Fala dela. Aqui neste outro trecho também, extrovertida, ela gravava vídeos. Então, ela, terceira pessoa. Letra C. Qual é a finalidade desse texto? Como esse texto é uma notícia, a notícia tem como objetivo trazer à luz um acontecimento ou fato, ou uma sequência de acontecimentos. No caso desse texto, é mostrar que as pessoas que possuem alguma necessidade especial também possuem seus talentos e, por isso, não podem ser excluídas da sociedade. Vamos para a letra D. Qual é a finalidade da imagem no texto? Então, vocês observaram que lá no texto havia uma imagem. Para que ela serve? A apresentar quem é a personagem do relato. E, por fim, a letra E.
Você conhecia Pequena Ló? O que acha da proposta dela? Por que é importante falar sobre a situação das pessoas com deficiência? Então, aqui nós temos uma resposta que é uma resposta pessoal. Mas eu coloquei aqui uma parte bem importante que foi retirado deste site talentoincluir.com.br. Então, você pode acessar e ver o restante do texto. Aqui eu coloquei que quanto mais se fala sobre deficiência e permitir que as pessoas sejam realmente incluídas na sociedade, menos haverá discriminação e preconceito. Então é um trecho que está lá no texto publicado neste site que eu acabei de mostrar. A número 2 pede para você reescrever a notícia seguindo a estrutura de uma notícia. Então, aqui é apresentada a estrutura. O que uma notícia deve ter. Primeira parte, a manchete ou título principal. Costuma ser composto de frases pequenas e atrativas e revela o assunto principal que será retratado em seguida. O título auxiliar, ou linha fina, vem logo abaixo da manchete. Tem a função de complementar o título principal, acrescentando-lhe apenas algumas informações a mais. Depois dessa linha fina, ou título auxiliar, vem o lead, que é o primeiro parágrafo do texto, que deverá responder às perguntas: onde aconteceu o fato, com quem aconteceu, o que aconteceu, quando, como, por quê e qual foi o assunto. E depois do lead, que é o primeiro parágrafo, começando o segundo parágrafo, até o final é o corpo da notícia. Nela há um detalhamento maior dos fatos, de modo a destacar os detalhes mais importantes, fundamentais à compreensão do interlocutor. Após ver essa estrutura, você deverá escrever a sua notícia aqui neste espaço destinado à produção de texto. Chegamos ao final do PET 7 e ao final do atendimento no ano de 2020. Quero lhe agradecer pelos acessos aos vídeos, pela inscrição e pelos compartilhamentos. Desejo a você um Feliz Natal e que o ano de 2021 seja um ano realmente novo, onde as pessoas possam pensar mais uns nos outros com um sentimento fraterno e coletivo. Muito obrigado e tchau!